O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será internado hoje para fazer uma cirurgia no quadril para corrigir uma artrose. Lula sofre com dores ali no local há alguns meses, já fez alguns procedimentos para diminuir a dor, mas agora vai passar por essa cirurgia. O Palácio do Planalto não quis informar o horário exato da operação e aí também o tempo de cirurgia. Especialistas falam de 2 a 3 horas de cirurgia. Vamos lá, a informação é a seguinte: o governo Lula completa 9 meses com a rejeição em crescimento e o empate técnico entre as taxas de aprovação e desaprovação, segundo a pesquisa Poder Data, que foi realizada de 24 a 26 de setembro de 2003. A administração de Lula é aprovada por 48% dos brasileiros e 45% reprovam o governo. 7% não sabem o que responder. A diferença entre aprovação e desaprovação no governo registrou o menor nível desde o início do governo Lula, 3 pontos percentuais. A distância anterior era de 13 pontos percentuais. 48% considera o governo Lula melhor do que a gestão do ex-presidente Bolsonaro. O percentual oscilou 3 pontos para baixo desde junho. Apesar disso, a administração do petista é avaliada como pior do que a anterior por 40% da população. A desaprovação de Lula entre os evangélicos está em 64% dos eleitores. A trajetória histórica dessa pesquisa Poder Data mostra que a taxa de reprovação do governo nesse grupo demográfico é a que mais cresce e registra 8 pontos percentuais desde o início do mandato, quando tudo estava em 56%. A pesquisa também mostra que entre os católicos a aprovação de Lula também recuou de 60 para 57%. Os dados são do Poder Data. A pesquisa foi realizada entre 24 e 26 de setembro. Foram realizadas 2.500 entrevistas em 212 municípios nos 26 estados, mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. Daniel, em 1 minuto, começo para você. Lula em cirurgia e com a popularidade caindo. Paulo Caetano, a lua de mel, quase chegando ao fim o primeiro mandato. As coisas vão piorando para o presidente Lula, a popularidade vai caindo, porque as coisas começam a não agradar muito o brasileiro. A inflação volta a subir um pouco, as viagens do presidente, o desgaste que os ministros têm quando falam as coisas que não agradam, é isso que vai acontecendo. Claro que tem as coisas boas que o governo faz, mas hoje as coisas piores vêm tendo muito mais destaque e com isso o eleitor, o entrevistado ali, é a opinião dele que vale. Então é o pior momento do governo. Acredito que para o ano que vem a tendência é piorar, porque temos eleições municipais e aí a paciência do eleitor com o político vai diminuindo. Então, assim, é um momento muito crítico para o presidente Lula, que precisa a todo custo aumentar essa popularidade, principalmente com seus eleitores, visto que uma parte já debandou quando se esperava ali uma união. Quando ele ganhou, ele vem fazendo totalmente o contrário, se juntando com pessoas que são contrárias à sua bandeira partidária. Kim? Pois é, eu espero que... 1 minuto. Espero que dê tudo certo aí com a cirurgia, que o presidente vai ter hoje. Mas ele soltou uma gafe, lá na sua live essa semana e vem a calhar com a pesquisa. Por que a pesquisa está tão baixa, de popularidade para ele? É porque ele fala muita asneira. Falava do Bolsonaro, agora do Lula também. O Lula simplesmente falou e mandou a mensagem de que quem realmente está com a deficiência física, de estar com cadeira de roda, muleta, etc., é feio. E ele quis transmitir essa mensagem justamente quando ele vem motivado, dizendo que ia ter a cirurgia e ninguém ia ver ele. Sendo assim, ele não ia aparecer dessa forma e depois que melhorasse ia aparecer bonito, de volta. Então quer dizer que ninguém iria ver ele com cadeira de roda ou muletas, etc., parecendo feio. Então ele dá realmente umas gafes ali e tá justificada. Por que a pesquisa está desse jeito, Só para fazer aqui, para ficar o registro, tá? Na entrevista ele disse que quem falou isso para ele foi o fotógrafo Ricardo Stuckert. Pediu para ele não aparecer para as fotos ficarem melhores. Não, tá bom? por mais... Por favor, Paulo. Não. O que ele falou, o que ele deixou muito claro e transmitiu a mensagem de que realmente quando ele ficar em recuperação ele não vai aparecer. Por quê? Porque ele quer aparecer bonito depois disso. Quer dizer que quem tá realmente
a cadeira de roda é Tudo feio. bem, tô É só uma dizendo- gafe, é uma gafe. Não dá pra passar pano sobre isso Não aí, tô Paulo passando Caetano. pano, eu só tô dizendo que é a realidade. Quem falou isso foi o fotógrafo. Sim, depois ele replicou Tudo bem, ele dizendo e replicou reiterando. o que o Pronto, é fotógrafo isso, é disse. sobre isso que eu tô falando. Ah, então tá bom. Vamos lá, é só pra entender. Vai, Ângelo. Só rezando ali. Vai. O que é? Não, tem que Vai, rezar sua muito. vez. Tomara que dê tudo certo Tá, hoje, né? o próprio Jacovós, onde está sentado o nobre Kim, Obrigado. falou que sabe a dor que o Lula está sentindo. Então, cirurgia tem que ser feita, beleza. O Daniel sabe que em política, os 6 primeiros meses de mandato são terríveis. Agora, você imagina o Lula que tem oposição absoluta, ele não tem o controle do Congresso. Está fazendo o que pode. Mesmo assim, está sendo aprovado. E fazendo coisas na medida do possível. Acredito que ainda, cada pesquisa é uma pesquisa, vejam aí a visão inteligência aí de Londrina que deu, né, que a gente está discutindo até hoje. Vocês querem que ela faça uma pesquisa? Então, cada pesquisa vai dar um número, mas está dentro do normal. Ele até que aguentou para 9 meses, porque os 6 primeiros meses são terríveis. E ele, com o Congresso contra, conseguiu fazer mais ou menos isso. Mas estou preocupado mesmo em ir atrás do que a Daniela Lima falou ontem na Globo News. Ela interviu no programa das 18 horas e falou da delação do Tony Garcia com o Sérgio Moro, ele entregou as provas no STF, e ela citou o nome de um maringaense. Só que eu não procurei, eu vou ter que entrar na Globo News, assinar lá para poder ver o que a Daniela Lima Você falou. quer que eu veja De lá? certo, é uma pessoa muito amiga de alguém aqui da bancada. Fernando Tupan, Lula em cirurgia e a popularidade em baixa. Paulo Caetano, a cirurgia de quadril está bastante popular hoje. Você vê, na Assembleia nós tivemos somente esse ano, o delegado Jacovós fez essa operação, o Nelson Justo fez essa operação, o Hussein Bacri fez essa operação. Então é uma coisa comum, assim, tipo, aqui em Curitiba, no mês passado, o vereador Tico Kuzma, que tem aproximadamente 50 anos, fez também a operação. Então é uma coisa normal. Veja só, eu não sei quanto tempo leva pela idade do Lula, assim. O problema dessa operação é que para idades avançadas não é tão eficaz como é para a gente que tem em torno de 50 anos. Então pode durar no máximo 5 anos, por exemplo. Se o Lula fizer hoje, pode ter que fazer novamente daqui a uns anos, assim, porque ele no governo, não sei se ele vai fazer as fisioterapias do jeito que deve fazer, porque é muita encheção de saco nele, ou deixa a Janja governar o Brasil, que parece que isso que está acontecendo hoje, Paulo Caetano. E o que nós tiramos dessa lição? A lição desse problema? Vai virar, a partir de agora, um tipo de operação bastante comum, e o Lula, daqui a 3 semanas, vai pegar o andador e vai andando. E o Kim está certo. O Lula falou tudo aquilo nas redes sociais e eu não consigo esquecer o que ele falou na última viagem, que os entregadores de motocicleta não têm banheiro para usar e usam fraldão. Imagina, usar fraldão. Da onde o Lula tirou isso? O Lula está naquela fase assim que está no fim da vida e fala o que quer e não quer saber o que está acontecendo. Esse é o problema do PT, porque Vai, Fernando. hoje é um governo que prima pela vingança, Paulo Caetano. Ô, Neto, 1 minuto, vai. Paulo, o que dizer, né? É reflexo do governo, das atitudes que estão sendo tomadas, da falta de diálogo com questões polêmicas que acho que precisam ser avaliadas, né? E querer engolir goela abaixo determinadas situações por parte da população, né? Que condiz não com o que o atual presidente prometeu na campanha, uma pacificação, uma união, um diálogo, e sim ideias que convergem aí com os movimentos políticos na qual o seu partido apoia, o seu partido representa. Acredito que a tendência é piorar, por quê? Porque o governo Lula foi avaliado como o governo que mais falta compromisso com as suas contas, com os seus gastos, né? Então, tudo tende a piorar. Enquanto o pobre está sofrendo, né, com a inflação que sobe na questão dos alimentos, a alta do combustível, o governo aprecia de benesses. A gente sabe que a população não aprova isso, como gasto de 8 milhões aí em menos de 6 meses, o que corresponde a quase 2/3 aí do gasto
do ex-presidente da República em 4 anos. Então acredito que o governo ele precisa reavaliar. O Lula ele tá com aquele velho jeitinho dele de governar já do último mandato, falando o que quer, só que a coisa muda, porque hoje nós temos uma população um pouquinho mais esclarecida que questiona. Paulo, eu não sei vocês, mas eu entendo aí essa queda livre do Lula. Antigamente o pessoal falava que o primeiro ano, os primeiros meses é lua de mel, agora mudou, né? Diz que é difícil, eu não entendo mais nada. Mas enfim, nós estamos num país que a gasolina em alguns lugares já está chegando a R$7, certo? Não estamos em pandemia e nem início de guerra. Quando a gente olha para a saúde, o governo federal está lá fechando um contrato de mais de R$200 milhões com empresa que só tem um funcionário, e quando o jornal vai lá investigar, o vizinho da empresa diz que nunca viu aquela empresa ali. Então o Brasil voltou, né, pelo jeito. Enquanto isso, a gente está aqui em Maringá, por exemplo, esperando recurso para o Hospital da Criança. Segurança pública, não preciso dizer, um fracasso total, um caos total. Basta sair nas ruas. A gente estava comentando aqui de Maringá no programa, mas no Brasil tá a mesma coisa. E enquanto isso, o Lula tá lá operando, mas já está planejando a próxima viagem. Vi ele falando que a próxima viagem internacional é em novembro e tal. Então ele viaja muito. Então faz sentido mesmo essa queda livre aí na popularidade. Eu concordo com o Daniel, acho que a tendência é piorar.